Continuando no estudo da nossa esfera, nós vamos agora estudar a segunda parte, que é a parte da inscrição e circunscrição de uma esfera em relação a um cubo. Então, nós podemos ter uma esfera inscrita num cubo. A nossa figura indica assim, a esfera está dentro, introspecção, para dentro, tá? A nossa esfera está dentro do nosso cubo. E a característica que nós vamos associar, bem visível no desenho, é que a aresta do cubo é o dobro do raio da esfera. Agora vamos falar na circunscrição, ou seja, circum, ao redor de. A nossa esfera está ao redor do cubo. A nossa imagem é esta aqui. Observe que é a diagonal do nosso cubo que corresponde ao diâmetro da nossa esfera. Tá? Isso é para a nossa esfera circunscrita. O diâmetro igual ao dobro do raio. Nós podemos gravar essa característica ou, lembrando que a diagonal do cubo é a raiz de 3, nós podemos escrever que a raiz de 3 dividido por 2 é a medida do raio da nossa esfera circunscrita a um cubo. Vejamos um exemplo. O hexaedro é o nome do nosso cubo. Hexaedro regular. Hexa 6, edro, 6 faces regulares, 6 faces iguais, o nosso cubo, que inscreve a circunferência de volume 9π sobre 2 centímetros cúbicos, tem a medida da diagonal em centímetros igual. Nós queremos calcular a diagonal do hexaedro que inscreve a esfera, ou seja, é aquele em que a esfera está dentro do nosso cubo. Bem, como a nossa esfera está dentro do nosso cubo, a aresta do nosso cubo é o dobro do nosso raio. O que nós temos? Nós temos que o volume da nossa esfera é 4/3 de πr ao cubo, e ele é 4π meios. Fazendo as respectivas simplificações, produto de meios e extremos, nós vamos tirar que o raio da nossa esfera é 3 meios. Bem, mas o que o exercício pede é a medida da diagonal do hexaedro. A diagonal do cubo é a raiz de 3. Substituindo, nós vamos ter que o nosso A é 2 raios, então nós vamos ter 2 que multiplica 3 meios vezes raiz de 3, ou significa que a diagonal é 3 raiz de 3 centímetros. Vejamos agora o caso do cubo que está inscrito numa esfera. O cubo está inscrito, então o cubo está no interior da esfera. Se a área total do cubo é 8 centímetros cúbicos, determine a área total da esfera. Bem, mas para calcular a área total de uma esfera, cuja equação é 4πr ao quadrado, nós precisamos do raio. Como agora o nosso cubo está inscrito, nós sabemos que a diagonal do cubo é que é igual a 2 vezes o nosso raio. Bem, mas nós não temos a diagonal. A diagonal, nós temos a área total. A área total de um cubo é 6a ao quadrado. Então, encontramos que a aresta do nosso cubo é 2 raiz de 3 sobre 3. Vamos calcular a medida da diagonal. A diagonal é o dobro do raio, mas a diagonal é a raiz de 3. Substituindo a nossa aresta por 2 raiz de 3 sobre 3, nós vamos encontrar que o raio é igual a 1 centímetro. Bem, se nós já temos o raio, nós queremos a área total da esfera, que é 4πr ao quadrado. Substituindo, encontramos que a área total da nossa esfera é 4π centímetros quadrados. Vamos a mais um exemplo. Agora, nós vamos falar na secção plana da esfera. O que é isso? Quando éramos crianças, nossas avós ou nossas mães, sempre que nos davam uma laranja, faziam a chamada tampinha. O que era isso? Elas descascavam a laranja, faziam um corte. Não passavam pelo centro da nossa laranja. Faziam um corte acima do seu centro, sem, então, incluir o diâmetro dessa esfera. Isso é o que nós chamamos de secção plana. Nós vamos cortar sem passar pelo centro da esfera. Vai se formar, quando a gente tirou, uma região que vai ser chamada de área da secção.
Tá? Nós precisamos aprender a calcular essa área da secção. Mas, para fazer isso, nós olhando para essa figura, temos que, do centro dessa região até a minha esfera, é o raio da nossa secção, que tem que ser menor do que o raio da nossa esfera, porque nós estamos fazendo um corte acima do centro, não incluindo o nosso centro. A distância do centro aonde está sendo feito esse corte é o que nós chamamos de D. E a distância do centro a qualquer ponto da esfera é o nosso R. Nós percebemos aqui que nós temos, então, um triângulo retângulo em que o raio da esfera é igual ao raio da secção ao quadrado, mais a distância do centro a essa secção. O centro da esfera ao centro da secção. Isso é o meu D. Tomem cuidado. Essa distância D, ela tem que ser medida a partir do centro da esfera e não da superfície até onde eu faço. Eu tenho que sempre me identificar do centro até onde eu estou fazendo, do centro da esfera para o centro da área da secção. Qual é a distância? Tá? Isso é o nosso D. Vamos trabalhar agora, então, com um exemplo de secção. Uma esfera foi seccionada a 4 centímetros do seu centro e obteve uma secção de 9 π centímetros quadrados de área. Determine a medida do volume da esfera original. Bem, nós fizemos uma secção e essa secção foi a 4 centímetros do seu centro. Então, o nosso D é 4 centímetros. A área da secção, a área que ficou na minha esfera, é de 9 π centímetros quadrados. Como se calcula a área dessa secção? É a área de um círculo. Portanto, a área da secção é πr ao quadrado. Então, se a área foi 9 π, nós temos que o raio da nossa secção é 3 centímetros. Bem, agora com a relação. Então, temos que o Rzinho é 3, o D é 4, precisamos encontrar o raio da nossa esfera. Usando a relação R ao quadrado igual a D ao quadrado mais Rzinho ao quadrado, nós vamos ter que é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a R ao quadrado. Vamos tirar que o nosso raio da nossa esfera é 5 centímetros. Aplicando na fórmula do volume, que é 4/3 de πr ao cubo, vamos substituir o R por 5 e vamos encontrar o nosso volume.